Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a última aula do livro de Amós. Oh, chegamos lá, hein? Parece que não acabava nunca. Não, gente, é só o começo. Eu sempre brinco que essa questão de estudar a Bíblia, você não pode ser uma coisa com ansiedade, senão não vai rolar, tá? É um livro muito grande, né? Ela demanda diversas épocas diferentes, autores diferentes, contextos diferentes. Então é realmente uma biblioteca, tá? Então, assim, eu sempre falo, estudar a Bíblia tira a ansiedade, vamos com prazer, com cuidado, que vai fluir bem, tá? Então, assim, nós vamos fechar hoje, então, a teologia bíblica a partir do livro de Amós, e fechamos, então, esse núcleo duro nessa parte principal aí da teologia do Antigo Testamento, baseada nos profetas. E aí, então, na próxima aula a gente vai fazer um resumão, né? Tentar ver aí o que, que a gente destaca como teologia dos profetas, a partir de Amós, e a partir desse núcleo rígido aí do pensamento de Amós, a gente vai começar a investigar então Oséias. Então, vamos lá então que a gente já vamos terminar isso hoje. Vem comigo então, capítulo 9 de Amós hoje, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, espera lá. Aí, ó, certinho. Então, dando sequência ao que nós estávamos trabalhando, ele continua aqui a profecia, né? Como uma visão, né? Ele vem como visão. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os captéis e estremecerão os umbrais. E faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ele continua, né? Aquilo que eu falei, são várias profecias que foram feitas em momentos diferentes e que depois foram colecionadas e colocadas em sequência. Por isso, várias vezes dá essa impressão de repetição do mesmo conteúdo. Então aqui ele continua, e aí a gente já entende agora aqui que quando ele está falando, então, dessa ação de Deus para com o povo, está relacionado às elites que estão oprimindo o povo, está relacionado à venda de escravos. Isso é teologia, isso é usar interdiscursividade. Isso é usar semântica, tá? Então, o que, que é isso? O que, que é semântica em interdiscursividade? É o seguinte: é aquela ideia de que é o próprio texto que dá sentido para o texto. Então, quando ele fala que fere os captéis, estremecerão os umbrais, né? Uma referência então à destruição das paredes da cidade, né? Então, por que, que ele estaria falando da destruição das paredes? Dentro desse contexto que nós estamos lendo até agora, o que, que nós entendemos? Que Deus então está mandando uma punição para as lideranças em razão do que essas lideranças do povo estão oprimindo os mais fracos, aí, principalmente com a venda de escravos. Então está a semântica. A semântica é aquela ideia, um corpo onde vai dizer o seguinte, que o que dá sentido às palavras são as palavras do contexto. Tá? E aí a gente consegue amarrar nele mesmo. Não adianta você falar assim, entrar aqui, vi o Senhor, aí falar, não, se é uma visão, então é Apocalipse, querer jogar lá para frente, que aí a gente bagunça toda a leitura do texto. Não é isso. É sempre amarrar o texto dentro do próprio texto para sua interpretação. Então ele continua, né? Verso 2 aqui, ó, né? Então, ainda que desçam, deixa eu ajustar aqui para vocês. Espera lá. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. E se esconderem no monte do Carmelo, no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Aqui, vamos lá, muita coisa, eu vou devagarzinho, porque é poesia, né? Já falei para vocês que esse tom poético aí foi colocado provavelmente depois, mas ele assume então esse tom poético aqui dentro da denúncia, e ele está trabalhando uma coisa só e a mesma. É como poesia hebraica, vai se repetindo o sentido de que não há como escapar, né? Isso tinha muito sentido dentro da teologia da época, em que eles estavam buscando na religião algum subterfúgio no meio do sacrifício, no meio das práticas rituais, para que eles escapassem então de toda a ira de Deus, do que estavam fazendo de errado, né? Que eles mesmos já tinham consciência. A maior consciência das coisas erradas que estavam sendo feitas era o sacrifício, que era uma forma, entre aspas, né, que eles achavam de aplacar a ira de Deus. E aqui ele está demonstrando o profeta, então, que não vai adiantar que ele aplacar a ira de Deus e não vai ter onde se esconder no dia do Senhor. Né? Só que o dia do Senhor para o profeta é uma coisa abrangente. É o dia do exílio, é o dia da vinda da Síria, da destruição do reino de norte, né? Do reino do norte e da deportação. Tá? Por isso que ele fala que não vai ter onde se esconder, né?
nem se subiu ao céu, então ele dá todas as dimensões da visão de mundo da época, né? E se você descer ao profundo do mar, de lá darei ordem à serpente, né? Ah, mas que serpente é essa no fundo do mar, professor? Isso é o Leviatã, né? De lá darei ordem ao Leviatã. Que porque era a compreensão que eles tinham de mundo. Na visão de mundo deles, no fundo do oceano está o abismo. E aí o mundo dos mortos, né? O abismo era guardado pelo Leviatã, que era tipo um guardião do mundo dos mortos para que ninguém voltasse, que era essa grande serpente. Por isso que ele estava falando. E, inclusive aqui no texto, bem legal isso, o próprio Leviatã, então, também é servo de Deus, tá? Então essa que é a percepção dele. Verso 4, agora ele vai dar mais um pouco de sentido. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. E porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então não tinha como escapar, e mesmo que fosse para o cativeiro, lá também iria sofrer o juízo de Deus pelo que eles estavam fazendo com o povo, né? Já expliquei outras vezes aqui, tinha a ver com a venda de escravos, né? A venda de escravos é uma coisa muito violenta. Como é que era isso, professor? Para a gente fechar essa teologia dos escravos, né? Era assim, ó, a pessoa, então, ela tinha um terreno, tinha terra e todo mundo era agricultor, não tinha indústria, né? Era agricultura. E o trabalhador, então, teve aquele ano de seca e ele precisava comprar semente para tentar plantar para o outro ano. Então, o que, que ele fazia? Ele penhorava os seus bens. Que bens ele penhorava? Vocês não tinham nem bens. Não tinha esse negócio de penhorar a casa. Ele não podia penhorar a terra, porque se ele penhorasse a terra, e desse alguma coisa errada, ele perdia a terra e a família toda dele era escravizada. Então qual era a estratégia? Primeiro ele penhorava os filhos, depois a esposa e por último a terra. E se não desse certo, ele também era vendido como escravo. Tá? Por quê? E aí o que está a violência? Porque ele penhorou os filhos para comprar semente. E aí teve um ano ruim de novo. Não conseguiu produzir. Aí ele foi lá e penhorou os filhos. Aí no outro ano que foi bom, ele falou: juntei o dinheiro, vou resgatar meus filhos de volta. Aí ele ia lá no templo onde ele deu os filhos dele como garantia, e na hora de resgatar os filhos, o templo, não, nós vendemos seu filho. Entendeu? Isso que era a venda de escravos. Segundo a tradição da lei, a pessoa podia ser resgatada, ela ficava ali a serviço do reino, a serviço do templo, e ela era resgatada. Mas o que não podia era vender essa pessoa para outro povo, porque se vendesse ela para outro povo, não tinha mais como resgatar. Então a denúncia de Amós está dentro dessa venda dos escravos para os outros povos. Você vê que ele está toda hora falando que as pessoas são levadas para outros povos. E é nessa ida para outros povos que o trabalhador que teve ali aquele ano ruim, precisou penhorar os filhos, a esposa, não conseguiria mais resgatá-los depois da época que ele de repente conseguisse levantar a produção lá da terra dele. Então, isso daí talvez essa, né, tenha sido uma das principais denúncias aí. No texto de Amós, a gente vê várias vezes o tom da escravidão aí como um ponto-chave. Verso 5. Porque o Senhor dos exércitos, né, então Yahvé, e aí ele usa o Tsabaote aqui, né, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e baixará como o rio do Egito, é o Nilo mesmo, tá? Isso aqui é poesia. Subirá como o Nilo e baixará como o rio do Egito, né? É o mesmo. Né? Mas ele está falando uma metáfora sobre as marés ali e a oscilação das cheias no Egito. Deus é o que edifica suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. Então isso aqui é uma referência à visão celeste que eles têm, né? O céu é visto como uma abóboda, né? Meio arredondado, né? E fundou a terra. E a sua abóbora fundou a terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então, dentro da visão mítica do mundo antigo, eles compreendiam o mundo como uma redoma, né? Embaixo a terra plana, uma redoma por cima da terra, e aí as comportas de onde a água vinha e enchia os mares, tá? Sendo uma ação divina. Por que isso, né, professor? É simples, né? Isso é até não muito tempo. Você vai lá para fora e você olha para cima e vê aquele céu todo azul, aí você olha o mar é todo azul, você pensava que aquilo é água. Na verdade, o céu é o reflexo, né, do mar, por isso que é todo azul. E aí o que que acontece? Eles entendiam que lá em cima estava cheio de água e para ajudar a chover ainda, né? Aí que entendia mesmo
e as águas, o firmamento se abria e caía sobre as pessoas. Então ele começa aqui o capítulo 9 aqui falando do juízo que Deus vai trazer sobre esse pessoal que está oprimindo o povo, esse juízo relacionado inclusive ao cativeiro, e ele fala da autoridade dele, que ele é o Senhor dos Exércitos, ou seja, quando ele fala que ele é o Senhor dos Exércitos, é uma referência que inclusive o juízo que vem por meio do exército da Assíria vem por meio dele, é ele que opera esse juízo. E por último aqui, né, ele vai colocando aqui que ele que faz todas as coisas, então ele tem essa autoridade para imprimir o juízo sobre o povo. No verso 7 aqui está um texto que desconstrói quando a gente lê, né? Ele começa o verso 7 assim, ó. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Aí ele continua. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito? E de Caftor, os filisteus? E de Quir, os sírios? Eis que os olhos de Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então vamos lá, vamos entender o que ele está dizendo aqui e por que esse texto é tão importante. Veja só, esse texto é muito importante por causa da doutrina da eleição, né? Hoje nós chamamos de doutrina da eleição. Eles tinham uma coisa parecida, né? Eles talvez não tinham esse nome, doutrina da eleição, ou mesmo doutrina da aliança, né? Como a gente acabou desenvolvendo na história da teologia, mas eles acreditavam que eles eram um povo escolhido de Deus por causa da relação de Deus com Davi, com o reino, com a monarquia. Depois do exílio, eles vão continuar acreditando que eles eram especiais por causa da relação de Deus com Abraão. Tá? Mas antes do exílio era essa relação. Só que a pergunta que o Amós faz, ela vai direto contra essa ideia de que eles tinham, de que eles eram especiais, que eram os escolhidos. E ele faz a pergunta, uma pergunta retórica. Ué, mas vocês não são para mim, filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Ou seja, não tem diferença nenhuma para Deus entre Israel e os etíopes. Isso, a visão de Amós. Veja que nós já falamos isso lá no primeiro capítulo, quando Amós vai colocando Deus olhando a violência em todos os povos. E aí ele não trata Israel e Judá como melhores. Ele, na verdade, trata entre todos. E demonstra com isso que o olhar dele não está só sobre Israel e sobre Judá, mas é sobre todos os povos. E aqui, então, no verso 7, ele retoma isso, mostrando o quê? Que não existe um povo especial. Que essa ideia de um povo especial, claro, estava na mente da monarquia. E aqui eu já vai gravando que são duas teologias diferentes. Os profetas, então, esses profetas do povo, eles não são favoráveis a essa ideia de que eles são especiais, escolhidos. Eles são muito críticos a essa aliança. Já a monarquia não, a monarquia desenvolveu essa teologia de que eles são especiais, de que eles são escolhidos, de que eles são o povo santo. Isso aí está dentro mais da teologia dos sacerdotes e da monarquia. Enquanto na teologia dos profetas é uma percepção de que Deus olha para todos de forma igual. Tá? Isso é interessantíssimo, principalmente por causa do Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento, então, ele vai partilhar esse conceito de fé, o conceito de que Deus não faz diferença entre os filhos de Israel e os filhos dos etíopes. Né? Olhando de cima para baixo, são todos filhos. Ele não faz diferença de um para outro. Um é especial, o outro não é menos especial. Tá? Ele continua argumentando, ele fala, mas não fiz eu, então, subir a Israel da terra do Egito? Então não fui eu que libertei vocês do Egito? E também não fui eu que libertei de Caftor, os filisteus? E não fui eu que libertei de Quir, os sírios? Então ele vem demonstrando que é ele que cuida então dos povos, independente de quem seja. E primeiro ele compara Israel com os etíopes, depois ele compara Israel com os filisteus e Israel com os sírios. Olha só com quem ele está comparando, vocês estão entendendo? Os etíopes, havia um grande preconceito em relação aos etíopes, desde aquela tradição que vincula eles como malditos por causa de Cã. Você tem um grupo aí, provavelmente um grupo mais sacerdotal dentro disso. Você vai ter, por causa da noção de purificação. Aí você vai ter uma comparação com os filisteus. Então tem uma longa história do povo hebreu contra os filisteus, de redução, opressão dos filisteus. E agora ele vai dizer que não há diferença entre Israel e os filisteus. E depois ele vai colocar aqui o profeta que também não há diferença entre os sírios. E os sírios é outro grupo que tem vários problemas com o Reino do Norte, que invade o Reino do Norte, tem guerras contra o Reino do Norte.
E o Amós, então, ele tem uma compreensão diferente. Quando o Amós olha o povo, ele não olha as elites, ele olha o povo. Olhando para o povo que está sofrendo, ele não vê diferença entre um e outro. Ele vê que tanto um quanto o outro precisam de Deus. Então, ele tem uma visão bem legal, bem abrangente aí da graça e não limita ela a uma doutrina da eleição, a uma prática religiosa. Entende? Ó? A eleição ela tem alguns problemas quando você percebe a tradição sacerdotal. Por quê? Porque ela está vinculada a algum tipo de obra. Então, dentro de uma tradição, não, foi por causa da fé de Abraão, que Abraão foi fiel. Então, você vinculou algum tipo, entendeu? Sai graça. Então, não é uma atitude de Deus, é uma atitude humana. Eles realmente são especiais. E aí é que está a questão, eles são especiais por algo que eles fizeram, né? Então essa percepção de que são especiais, ela é um problemão quando você chega no Novo Testamento. Então tem muita gente hoje que tenta desenvolver essa teologia, só que para você desenvolver essa teologia de que eles são especiais, quando chega no Novo Testamento, você tem que reduzir a graça. Porque ali você não vai ter como trabalhar Jesus tratando todos iguais, uma vez que você entende que eles são especiais. E aí a gente vai fazer leituras mais complexas, aí, mais confusas do Novo Testamento. Agora, lembrando só para vocês que isso é uma linha teológica do Antigo. Tá? Haviam diferenças, nós vamos ver alguns profetas que são diferentes. O profeta Isaías mesmo, ele é um profeta que sofre aí dentro do seu ministério. Porque Isaías começa do lado da monarquia e depois abandona a monarquia e fica do lado do povo. Então, quando você lê o livro de Isaías, você vai encontrar uma teologia uma hora perto da monarquia e depois uma teologia mais favorável ao povo, que demonstra a mudança teológica dentro da vida e ministério do profeta. Você vai ver em Ezequiel também, que Ezequiel está no exílio com os exilados, uma teologia mais favorável às elites. Então há essas diferenças entre os profetas. Mas em Amós, defesa do povo, por isso não há alguém que é especial, Deus olha todos como iguais. E é justamente porque Deus olha todos como iguais que ele vai punir o seu povo. Tá? Aí ele começa, eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, que reino é esse, né? O reino é o reino do norte, tá? Como é que eu sei? Porque ele fala aqui, ó, não destruirei de todo a casa de Jacó, ou seja, sobrará um resto. Esse termo, o resto que sobrará, ele se torna um termo teológico a partir de Isaías, Ezequiel, Jeremias, que vão trabalhar o resto. O resto vai ser uma referência aos sobreviventes do exílio. Então esse resto vai ser o resto santo, esse resto vai ser o resto escolhido. Então vão haver vários textos no Antigo Testamento, nesses profetas, sobre esse resto santo, esse resto escolhido, sobre essa sobra de gente, né? Aquele caniço que fumega, que fala o texto, né? Esse resto como sendo aquele que vai restaurar o próprio povo posteriormente. Ele continua aqui, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. O que vai cair é só a palha, né? Jogou para cima, o trigo depois de amassadinho, né, quebradinho, fica toda aquela palha igual arroz, né? Você joga para cima, né? Aí a palha vai e o trigo fica ali, né? A sementinha de trigo cai ali na peneira, né? Então, eis que ele vai sacudir e jogar o saco aí com a palha fora. Então, essa era uma referência justamente às elites que seriam deportadas. Ele coloca então aqui, né? E agora que ele não tem dó de usar o termo pecador, até marquei aqui em cima, né? Reino pecador é uma referência ao pecado das elites, que é a venda de escravos, né? Ele fala, vende o pobre por um par de sandália, né? E aqui embaixo ele retoma a questão do pecado. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Então era o pecador para ele é essa elite opressora, né? Os quais dizem, perdão, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Isso aqui, inclusive, vocês vão ver essa mesma teologia, chega até Jeremias. Essa teologia de que o mal não nos alcançará, Deus é conosco, Deus está conosco, fica tranquilo que é com você, varão, essa história toda, né? Isso tinha, isso também tinha lá no Babilônia. Isso também tinha lá no povo de Deus, professor, tinha.
né? Inclusive era difícil, o povo, claro que quem que você vai seguir, né? Pensa, a gente vai seguir Jeremias, um profeta de 17, 18 anos que nasceu ontem e chegou aqui e falou que é para se render à Babilônia, ou você vai seguir lá o sumo sacerdote, o sacerdote que já tem 30, 40 anos de ministério. Óbvio que o povo ia seguir o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote foi lá e pregou: não, nenhum mal nos alcançará, Deus é conosco, nós temos aqui a casa do Senhor, o templo do Senhor, os descendentes de Davi, nunca faltará um no trono. Pô, mas isso aí não significou nada, né? Porque era tudo religiosidade vazia, né? Eles já tinham essa teologia de que o mal não nos alcançará, Deus é conosco, e no entanto, eles vão ser deportados. No Reino do Norte, a mesma coisa, vão ser destruídos. E essa teologia, que era uma teologia para agradar os reis, não deu conta do que acabou acontecendo. E como acontece em vários livros de profecia, os últimos versos geralmente tentam resgatar o retorno. São versos, aqui do verso 11 até o verso 15, muitos teóricos hoje entendem que é uma inclusão posterior, né? Que é justamente a esperança do retorno do exílio. E ele coloca, né? Naquele dia, então, esse naquele dia é um termo teológico, escatológico em Amós. Então não é, Amós é um dos primeiros a trabalhar esse termo, registrar, né? É possível que já existisse antes. O dia do Senhor como um dia de juízo e de justiça é uma teologia mais antiga do que o povo hebreu. É uma teologia que já tem no Egito. O Egito, a deusa Maat, a deusa da justiça, já existem alguns oráculos hoje, a arqueologia encontrou, sobre o dia da vinda da deusa da justiça, né? Que seria um dia de amparo, então, na memória do povo do Egito. É possível que, talvez, no contato cultural com o Egito, o povo hebreu tenha preservado essa memória do dia do Senhor. Então, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, então, a ideia da restauração. Lembrando aqui, né, que ele está profetizando contra o reino do norte, mas quando ele fala do reino caído de Davi, a gente começa a pensar como o texto ficou bem posterior, talvez essa inclusão até depois da queda do reino do sul, tá? Que é o retorno do exílio, que é a data mais provável. Então, o tabernáculo caído de Davi era agora o reino do sul. Repararei as suas brechas e, levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então, isso daqui, ó, verso 11, chama-se esperança messiânica. Aqui está a esperança messiânica. O que é a esperança messiânica? Que Deus levantaria alguém da estirpe do Messias. O Messias, o Mexia, no hebraico é a mesma coisa que ungido. E os ungidos eram os reis. Os reis eram os ungidos. Então, por isso a gente fala que é uma esperança messiânica. Não tem nada a ver com Jesus aqui. Era a esperança de que viria um rei que iria restaurar a nação. Por isso que quando perguntam se para Jesus se ele é o Messias, ele declina. Não, não fica falando que eu sou o Messias, não. Porque o Messias é esse rei político que ia restaurar a nação, que ia restaurar o povo. E aí, quando você vê em Jesus, aquilo que eu já falei, né? Ele tem mais a ver com o servo sofredor do que com a tradição escatológica do Messias. Ele é mais parecido com o servo sofredor de Isaías, é mais parecido com o justo que sofre de Jó, né? O ministério de Jesus, do que o Messias esperado da tradição judaica. Verso 12: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então está pensando o período, inclusive, de restauração, né, das terras que foram tomadas e destruídas após a queda, tanto principalmente da Babilônia, nem tanto do Reino do Norte, mas principalmente da Babilônia. É quando Edom, após a queda da Babilônia, ele vai entrar e vai participar aí da destruição do que sobrou. Eis que vem dias, diz o Senhor. Então, novamente, esse vem dias é uma referência ao dia do juízo e da justiça, é uma mensagem de esperança para o povo, de restauração. Diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa uvas ao que lança sementes. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros derreterão. Então, aqui, uma referência a ação benéfica de Deus sobre a terra, no sentido de que haveria prosperidade, né? Então, aquela terra que hoje estava destruída após o exílio, abandonada, então, dentro dessa profecia de restauração, ele prevê um período de restauração total, em que, eu gosto muito dessa mensagem, aquele que
que ceifa, o que lavra logo segue ao que ceifa, né? Então ele vai usar algumas vezes essa metáfora, que é a referência à ordem das coisas e à aceleração da ordem, ou seja, a terra vai ser fértil e produtiva, que era uma das esperanças que eles tinham em meio ao sofrimento deles naquela terra. Mudarei a sorte do meu povo, de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão fruto. Isso aqui são as profecias de restauração. Isso aqui é muito importante na tradição do povo hebreu, né? Isso daqui é um texto que faz a gente entender aquilo que existe uma teologia chamada teologia da esperança, que foi aí bastante desenvolvida pelo Moltmann. Não foi ele que inventou. A teologia da esperança tem outros teólogos até anteriores dele. O Rubem Alves é um desses. Mas é o Moltmann que vai ficar famoso pela teologia da esperança. E a proposta da teologia da esperança é justamente isso. A partir da esperança de um futuro possível, as pessoas viviam e construíam uma vida em que aquele futuro seria real. E o que acaba acontecendo é que aquele futuro se torna real. Então a teologia da esperança tem um poder tremendo, né? Vários povos foram deportados e exilados, mas é Israel que realmente consegue voltar e manter toda a sua fé. E o que faz ele voltar e manter sua fé são suas tradições de esperança, de restauração, que estão nos seus textos em vários lugares. Essa tradição de restauração é que mantém o povo firme e faz com que ele levante mesmo após os sofrimentos que eles tiveram. Ele termina aqui, né, verso 15: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Aí pode marcar aí, né? Bonito mesmo o texto. Diz o Senhor dos Exércitos. E aqui a gente demonstra um dos grandes problemas. Você vê que é interessante, como é que a gente entende, né, que um texto teve inclusão posterior, né? Vários problemas que vão surgir depois aparecem em alguns trechos. Essa questão da terra é um dos temas principais no livro de Ezequiel. Por quê, né? E depois no Gênesis, né, também, né? Que são textos que vão se referir então aí à tradição e à aliança no retorno do exílio, na retomada das terras, na reconstrução do povo, né? Então, eles tinham esse sofrimento de terem perdido tudo e terem sido deportados, e a esperança de que isso lhes seria restaurados, e essa esperança então retoma então após o exílio. Então, esse trechinho final, um trecho da teologia da esperança, que surge então no texto de Amós, provavelmente uma inclusão posterior, né? Você vai ver que isso aqui não tem muito eco dentro do livro de Amós. É algo que está desconectado do livro, né? O livro dele é bem mais focado no juízo e na condenação das elites, e não nesse retorno das elites, porque o retorno aqui é das elites, né? Porque os pobres não foram mandados embora. Foram os pobres que perderam. Os pobres já não tinham terra. A terra que está sendo reentregada aqui é para as elites. Então, esses versos finais é a restauração daqueles povos que foram povos, daquelas famílias dentro do povo hebreu que foram deportadas, tá? Que também tem seu papel aí dentro da tradição judaica e da restauração do povo e da restauração cultural também. E fico por aqui então por enquanto, né? E aí a gente conseguiu fechar aí o livro todo, passar alguns dos temas principais, fazer algumas abordagens principais, uma ou outra aqui ali mais crítica, mas conseguimos pegar, fechar o todo. Aí na próxima aula então eu vou fazer uma síntese aqui do pensamento teológico de Amós, e a partir dessa síntese do pensamento teológico de Amós, a gente vai começar a dar uma olhada como isso aí aparece no livro de Oséias. Aí a gente já vai tomar uma segunda etapa, né? Então essa etapa então aqui de análise teológica do Antigo Testamento na teologia de Amós, a gente vai encerrar na próxima aula, e aí na outra, então, nós começamos a análise teológica já mais temática, e aí vai ter outro tema, outra abordagem, tá? Essa aqui fica inicial, e você vai ter uma teologia bíblica 2 ali, né? E nós vamos começar onde a gente vai pegar, a partir dos temas que foram abordados e levantados em Amós, perceber essa teologia em Oséias, né? E depois em Miqueias, em Isaías, em Jeremias, né? Fazer esse levantamento, então, dos profetas. Fico por aqui então, a gente encontra vocês na próxima. Até mais.